Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente analisa a regulação da atividade das enzimas. E aí, para lembrar assim quem são as enzimas, né, só para começar aí a confusão, elas geralmente são proteínas, né? Mas não apenas. Então existe um tipo de RNA, esse ribossômico ou ribossomal, depende aí da bibliografia que a gente use, também podem executar essa função de catalisador, porque a enzima é um catalisador biológico, né, que acelera a reação. E isso pode ser feito então por proteínas e por esse tipo de RNA. Isso conforme se vê assim em provas, concursos, até às vezes aparece ali que apenas proteínas podem ser enzimas, né? Então isso não é verdade. Um ácido nucleico desse tipo pode executar a função de enzima por catalisar uma reação, né? Por acelerar ela. É legal também sempre lembrar que as enzimas garantem especificidade. Elas agem de maneira específica, para ser bem claro. Elas têm um alvo, uma molécula que é o substrato, e esse substrato vai ser transformado em produto mediante a ação da enzima. Então, garantir especificidade para a reação, para dar um mínimo de ordem no caos todo molecular que é o interior ou mesmo o exterior de uma célula. Essas enzimas também são passíveis de regulação, né? E é o foco desse vídeo aqui, como as enzimas são reguladas e qual o impacto disso na atividade delas. Então, quando a gente fala que elas são passíveis de regulação, significa que a atividade delas, a velocidade da reação, pode ser acelerada ou diminuída, né? Então, isso é para mostrar que não é algo que a enzima não fica sempre ativa. Isso não faria sentido na manutenção do nosso metabolismo, seja o metabolismo energético ou qualquer outro metabolismo, de um íon ou de qualquer xenobiótico, por exemplo. Não é interessante ter enzimas sempre ativas, até porque a quantidade do substrato também varia naquele meio. Nós também temos momentos metabólicos distintos, como o jejum e o estado alimentado. O estado alimentado não é só de um tipo, são várias as dietas as quais a gente pode utilizar como fonte de combustíveis, e essas dietas, tendo variação na quantidade de um combustível, exigem mais ou menos de determinadas vias metabólicas. Então a regulação é isso, é um processo inteligente para manter vias metabólicas num dado momento e não no outro. Para isso eu tenho que atuar sobre a enzima, que é o sujeito que trabalha nessa via metabólica. Outra coisa que é legal lembrar também é que as enzimas têm esse sítio de reconhecimento, que na verdade é um reconhecimento ao substrato, e ele é quase o sítio ativo, já é um primeiro momento de interação entre a enzima e o substrato, já é uma parte da enzima que eu tenho grupos químicos que são favoráveis a reagir com o substrato. Dá para pensar assim: esse substrato, quando interagir com esse sítio de reconhecimento, gera uma mudança na conformação da enzima. A enzima se adapta ao substrato e começam aquelas interações geralmente não covalentes entre o substrato e a enzima, levando ao estado de transição, né? Que não é uma molécula nova, mas é um momento molecular de alta energia entre o substrato e a enzima agora, entre o substrato e a enzima agora no sítio ativo. Então o sítio de reconhecimento é algo inicial, muito próximo ao sítio ativo, que toma forma depois da interação com o substrato. Então o substrato induz mudança conformacional na enzima, induz mudança na forma da enzima. O sítio ou sítios regulatórios, pode ter muito mais de um. Então isso é tudo componente da enzima, aquele reconhecimento, o sítio ativo, que é onde a reação de fato acontece, o sítio regulatório e outros. Então a nossa enzima não é só um sítio ativo flutuando lá no meio extracelular ou intracelular, porque tem enzima em tudo que é parte do organismo, né? Ela precisa de outras porções para ser regulada e também para interagir com o meio, que pode ser aquoso, né? Pode ser no sangue, pode ser no citoplasma, ou pode ser um meio mais hidrofóbico, mais lipídico, como uma biomembrana, seja membrana plasmática ou membrana de uma organela. Também posso interagir com outras proteínas. Então a nossa enzima fica nesse
com esse corpo, né, inteiro para interagir com o meio. Ela não é uma partícula que não interage, ela precisa disso, inclusive com o próprio substrato. Daí, dentro de regulação da atividade de enzimas, tem livros que trazem que o pH e a temperatura do meio são agentes de regulação. Eu não gosto muito de ver pH e temperatura como agente de regulação, porque são exigências para o trabalho de qualquer proteína. Precisa de uma temperatura no organismo, essa temperatura tem que ser mantida, senão proteínas em geral, incluindo aquelas que são enzimas, podem perder sua forma ou ter uma alteração na forma e a perda da função. Isso é a desnaturação, né? E o pH também. Se uma enzima trabalha com a sua velocidade máxima em um pH 7,4, que é esse tido como fisiológico, né, no sangue, etc., se ela trabalha ali, eu retiro ela desse pH e coloco no pH 2 ou 1, como lá no estômago, um lisossomo, ela desnatura, né? Momentaneamente ela perderá a sua função, porque ela teve uma mudança drástica de conformação, de forma. Então isso aqui são mais exigências assim para o trabalho das enzimas. Mas existem enzimas, como eu até vou ver nesse vídeo ainda com vocês, que o pH atua como um agente regulador dela. Dá para se dizer assim, é o caso de um zimogênio. A gente vai ver o que é. Mas essa mudança de pH levou a uma ativação daquele zimogênio sendo transformado, portanto, em enzima. Né? A gente vê também no sistema imune, durante a febre, aumento da atividade de determinadas enzimas, outras não. Então, talvez seja aí um agente de regulação, mas dá um pouco de confusão isso quando se tem aí aquela conversa lá do início do estudo da estrutura e função de proteínas e se pula aqui para enzimas. Lá a gente vê que a temperatura e o pH devem ser mantidos, né? As enzimas têm um pH ótimo. No entanto, quando chega em enzimas parece que muda um pouco. Tem sim um pH e uma temperatura que são ótimos, mas isso também pode fazer parte da regulação. Então alguns livros trazem isso e já nem sei se está aparecendo em todos. É manter o básico para a enzima trabalhar. E algumas trabalham na alteração. Vai ficar mais claro ao longo aí da explicação. A compartimentalização significa que cada enzima tem o seu lugar. Né? Se uma enzima atua no citoplasma, provavelmente ela não trabalhará ou não com a velocidade máxima se eu inserir ela em uma membrana, por exemplo, de mitocôndria ou do retículo endoplasmático. Então as enzimas têm um local de trabalho. Citoplasma tem muita enzima, a glicólise toda ocorre ali, que é aquela quebra da glicose, com conservação de energia, com produção de ATP, com a preparação do ácido pirúvico, que logo gera o piruvato. Então a compartimentalização é isso. Uma enzima de matriz mitocondrial trabalha muito bem lá. Até existem isoformas trabalhando no citoplasma, né? Quando se olha para mitocôndria e citoplasma, vê nomes idênticos, mas elas têm pequenas alterações na estrutura, como é malato desidrogenase, por exemplo, que consegue ter uma forma citoplasmática e outra mitocondrial. Mas aí são formas diferentes, né? A composição de aminoácidos delas já não é idêntica. Então elas têm ali um trabalho, as mesmas reações, né? Porque é uma enzima reversível, ela realiza as mesmas, só que ela tem uma estrutura diferente para um pH diferente, que a temperatura ali vai ser a mesma. Outras formas de regulação, como a alosteria, modificação covalente, a clivagem de zimogênios, interação de uma proteína com a outra, ou de enzima-enzima, pode chamar assim também, indução e repressão da expressão gênica, quando eu tenho aí a modulação lá do DNA, e a degradação proteassomal ou proteassômica. Né? Isso aí vai muito da tradução que foi feita, não digo que esteja errado falar de um jeito ou de outro. Falando assim, todo mundo se entende. A regulação, então, pulando direto para a alosteria, porque aquele de pH, temperatura e compartimentalização são meio óbvios, mas a alosteria dá confusão. Na verdade, a confusão começa daqui em diante, né, onde parece que fica bem complicado estudar a regulação da atividade das enzimas. E se fica um problema
no estudo de enzimas, eu não sei como que vai ser compreendido o metabolismo, porque ele é todo mediado por enzimas. E muitas delas são reguladas. E é essa regulação que dá outro rolo no metabolismo. Porque geralmente é uma via metabólica conversando com a outra, amando de um hormônio, para falar de maneira muito simples. Então eu tenho momentos metabólicos diferentes, hormônios diferentes em cada contexto, e é deles que parte a ordem para uma enzima trabalhar mais ou trabalhar menos. Então, começando a análise pela alosteria, eu tenho que uma molécula, um íon mesmo, pode ser, é um efetor alostérico. Né? Esse efetor alostérico pode ser negativo ou positivo, quando ele, entre aspas, inibe a enzima e quando ele, entre aspas, ativa. Então, inibe e ativa. A linguagem de laboratório, assim, ninguém fica falando lá o efetor alostérico positivo. A galera fala ativa e inibe, né? Então, é mais prático. Vai na hora do experimento lá conversar sobre a enzima. Nem dá para falar em enzima, né? Porque dependendo do experimento in vitro ou in vivo, é bem cheio o dia de atividades. Mas na linguagem técnica, se for escrever um capítulo de livro, né, vai colaborar nisso, vai escrever um artigo ou qualquer outra forma científica de divulgação, ou livro inteiro mesmo, então tu tem o efetor alostérico, é mais legal chamar assim, e que o negativo induz uma queda na atividade da enzima e o positivo induz um aumento na atividade da enzima ou na velocidade da reação. Né? Pode falar os dois. Aumenta a velocidade da reação, porque aumentou a atividade da enzima, ou diminui a velocidade da reação, porque diminuiu a quantidade da enzima. Eu sei que vão me odiar, mas tem mais um jeito de dizer isso. Aumenta ou diminui a formação do produto. Então, o produto é o que eu quero. E esse produto pode ter a formação dele afetada pela regulação da enzima, mediada pelo efetor alostérico. Então, se eu tenho uma molécula ou um íon atuando aí na enzima, significa que eu tenho um sítio regulador, um sítio regulatório, ou alostérico, para interagir com esse agente novo. E esse agente tem aqui exemplos, né, como já podem ver, o AMP, o ADP e por aí vai. Já vou dar um exemplo de enzima recebendo o comando deles. Esse efetor alostérico, ele não interage de maneira covalente com a enzima. Né? E já fica meio óbvio, porque, poxa, tem a alosteria e tem a modificação covalente. São duas formas de regular a atividade da enzima, de regular a velocidade de formação do produto, né? Aquela coisa. E essa alosteria envolve principalmente interações não covalentes do efetor alostérico com a enzima. Então, lá naquele sítio regulatório da enzima, que não é o sítio ativo, é outra parte, então, da enzima, conforme já vi antes, do que é o corpo todo da enzima, né? Um sítio regulatório ou mais, né? O seu sítio ativo, toda essa coisa. Esse efetor alostérico, então, interage de maneira não covalente com a enzima. O que isso quer dizer? Que é uma regulação rápida. Imagina que surgiu ali naquele meio um efetor alostérico positivo, né, que aumenta a atividade da enzima. Ele vai interagir com o sítio regulatório momentaneamente. Enquanto ele estiver interagindo com o sítio regulatório, ele exercerá o seu efeito sobre aquela enzima, aumentando ali a atividade dela ou diminuindo. Né? No exemplo era um positivo. Então aumentaria a atividade da enzima. Daqui a alguns segundos, né, ou minutos, esse efetor alostérico deixa de interagir com a enzima, se desloca do sítio regulatório e apenas se surgir outra molécula que seja a mesma, né, um efetor alostérico positivo, poderá interagir com a enzima mantendo esse aumento na sua atividade. Então, o efetor alostérico fica momentaneamente ligado no sítio regulatório. Isso pode durar segundos ou minutos, mas na soma, se tu oferecer para aquele meio muitos efetores alostéricos, né, por bastante tempo, por horas, então eu terei um efeito por horas na enzima alvo,
porque ela vai atender aquele surgimento constante de efetores alostéricos. Mas a interação por unidade de efetor alostérico sobre a enzima dura muito pouco tempo. Eu ofereci mais ele para aquele meio. Aí ele atuou na enzima. Se não, não. Se eu parar de oferecer o efetor alostérico, obviamente eu não tenho mais gerada a moléculazinha ou íon que ativaria aquela enzima, que aumentaria sua velocidade, né? No caso de um efetor alostérico. Então, se comparar, depois fica mais legal fazer isso, não agora ainda, mas já classifica. O efetor alostérico age de maneira momentânea e de forma não covalente com a enzima. Mas que tipo de interação é essa do efetor alostérico? Ponte de hidrogênio, alguma outra interação iônica possível, ou se eu tenho aí algo mais apolar e um sítio ativo, um sítio regulatório mais apolar, então eu tenho uma interação hidrofóbica entre eles. São interações fracas, momentâneas, não são duradouras. O exemplo é esse aqui. Bom, isso aqui é uma reação da glicólise, e nessa reação da glicólise eu tenho a transformação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. O que precisa entender agora não são esses nomes aqui e nem o nome desse monstro, né? A fosfofrutossinase 1, apelido dela PFK1. Chama assim que ela já vem. Então essa PFK1 aí é regulada por alosteria. E essa alosteria, os efetores alostéricos constam como o AMP, que é a adenosina monofosfato, e a frutose 2,6-bisfosfato, como efetores alostéricos positivos da enzima, aumentam a atividade dela. Não varia a quantidade da enzima, não, é só a velocidade da reação que é aumentada. A adenosina monofosfato é formada em situações onde eu tenho um aumento no consumo do ATP ou uma diminuição na sua produção, ou os dois juntos, e tem condição assim. Então, eu produzi menos ATP ou eu estou consumindo ele mais rápido. Aí eu tenho esse AMP surgindo no meio em maior quantidade, mais rápido. Enquanto ele surgir no meio, ele atuará na PFK1, aumentando a sua atividade. E a frutose 2,6-bisfosfato é um regulador bastante refinado da glicólise que estimula também a velocidade dessa enzima, que é muito importante, é estratégica naquela via de oxidação da glicose. Então a glicólise vai ser acelerada na presença de AMP. Para ficar ainda mais claro, eu vou dar um exemplo de vida real, como eu falo, onde o AMP é fundamental para as células tentarem sobreviver ao impacto do que ocorreu. Durante momentos de hipóxia, de bloqueio na oxigenação de células, de grupo de células, eu tenho uma queda na produção do ATP. No entanto, o consumo dele continua. Eu estou produzindo menos pela mitocôndria, é de lá que vem a maior parte do ATP, e eu tenho um consumo de ATP contínuo. A célula não morreu, ela está viva ainda e ela consome ATP por vários motivos. Essa queda na produção e a continuação do consumo levam a um acúmulo de AMP, de adenosina monofosfato, que acaba sendo aí um subproduto desse tipo de reação que consome ATP. Esse AMP, isso para simplificar, tá? Isso é outra história que não cabe ser contada em detalhe agora. Esse AMP, então, surgiu em maior quantidade no caso de uma queda na oxigenação celular, como o caso de AVC, acidente vascular cerebral ou encefálico, como já se chama, e infarto do miocárdio. Então, ali o nível do AMP sobe e ativa essa enzima. Mas por que isso? A lógica é, no caso de uma hipóxia, eu tenho a glicose como único substrato que rende ATP mesmo na ausência de oxigênio. Mesmo na ausência completa, para ser bem óbvio, mesmo que não tenha nada de oxigênio, a glicose ainda gera ATP. Gera pouco, mas é melhor que nada. E é isso que às vezes salva uma pessoa de um infarto mais grave, de uma consequência mais grave, do AVE mais grave, por aí vai. É um dos fatores. Então o AMP é um estímulo muito poderoso
para a glicólise, para que ela continue, na verdade, aumente a produção de ATP a partir de glicose, porque será a única fonte de ATP para a célula naquela circunstância. Tudo graças a um efetor alostérico. Não é a única alteração que acontece durante a hipóxia, mas é uma das imediatas. Depois vem alguma coisa ainda que regula até a função mitocondrial, diminuindo muito essa habilidade da mitocôndria funcionar, porque já não tem oxigênio e investindo ainda mais na glicólise. Tá, por outro lado, a gente tem na mesma enzima o ATP e o citrato como efetores alostéricos negativos da PFK1. Essas moléculas significam plenitude energética. É um jeito de dizer que naquele momento a célula está oxidando substratos energéticos, a mitocôndria está participando disso, a célula está bem oxigenada e eu vou produzir ATP pra caramba e esse ATP lá da mitocôndria é exportado para o citoplasma e acaba na quantidade aumentada que ele é gerado em comparação com a glicólise, ele acaba diminuindo a atividade da PFK1. Então o ATP age como efetor alostérico negativo, dizendo para a glicólise que a velocidade dela pode baixar. Mas qual o motivo disso? Isso gera uma economia de glicose, porque geralmente esse tipo de coisa acontece quando a célula já passou a usar ácidos graxos e alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos como combustível. Então não tem como usar só ácido graxo, isso vai ser visto mais adiante, para produzir ATP. Então eu preciso dos alfa-cetoácidos também. Quando eu consigo usar esses dois numa célula, eu tenho um aumento significativo na produção do ATP. Significa que a glicólise não é mais necessária agora como fonte de ATP ou como uma via que prepara o piruvato para a mitocôndria usar. Essa economia de glicose vai acontecer de célula por célula que puder consumir outros combustíveis, deixando a glicose mais tempo na circulação para outras células que exigem ela como combustível, como é o caso da hemácia. Então isso aqui vai acontecer, por exemplo, ao longo do jejum no fígado. Então no jejum a pessoa não está comendo nada, mas chega em momentos de plenitude energética, isso aqui é pulsátil, né? Isso aqui vai lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. E esse momento de plenitude energética ele não dura para sempre, mas eu atinjo vários momentos de plenitude energética no fígado mesmo durante o jejum. E aí esse sinal, e junto de outros, né, hormonais também, acabam por diminuir a velocidade da glicólise. O fígado deixa de consumir glicose. Isso vai ser muito importante para a estratégia do fígado na manutenção da glicemia ao longo do jejum. Beleza, mas o que o fígado está usando como combustível? Ácido graxo e alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos. Então não vai faltar combustível para o fígado. E a glicose circulante fica para quem? Para a hemácia, para a epiderme na pele, para a medula renal, é um monte de tecido e células que vão usar. Então, isso é para explicar um pouco a alosteria, né? Momentaneamente ficam ligados nos sítios regulatórios, mas se eu continuar oferecendo uma ou outra, ele exercerá efeito por mais tempo. Na verdade, isso aqui do ATP e do citrato dura durante todo o jejum. É porque eu ofereço muito ATP em vários momentos. A plenitude energética seria aquele máximo de ATP que a célula consegue produzir. Claro que ela consome aquilo imediatamente, por isso que eu não tenho aí um efeito duradouro do mesmo ATP que foi produzido há 7 horas atrás, atuando ainda na enzima. Mas vários ATPs foram produzidos antes de serem consumidos, atuaram no sítio regulatório dessa nossa enzima, gerando aquela economia de glicose extremamente útil no momento que eu não estou comendo nada. Outra enzima que é regulada também por alosteria, lá do ciclo de Krebs, é a isocitrato desidrogenase. Ela é ativada por adenosina difosfato, que significa consumo no ATP, e cálcio, que é importante aí durante contração. E também algum sinal que dependa de adrenalina, né, no fígado, dependendo do tipo de receptor que a adrenalina age, aumenta o nível de cálcio no citoplasma, né? Mais precisamente receptor do tipo alfa.
Então, esses dois agem aumentando a atividade dessa enzima. Isso quer dizer o quê? Bom, quer dizer que a velocidade dela fica mais alta e uma via importante como o ciclo de Krebs tem um aumento na sua velocidade, na sua habilidade em consumir moléculas que apareçam ali. Isso vai levar a aumento na produção do ATP, não a partir do ciclo de Krebs, mas a partir do que ele faz parte, do conjunto como um todo. Então, a alosteria, comparada aqui com a modificação covalente que já vem, é muito mais rápida. Ela é momentânea. Momentânea o quê? A interação do regulador no sítio regulatório. Mas se oferecer mais, a regulação dura mais tempo, mas com aquela troca de molécula já citada. Já a modificação covalente não tem essa intensidade toda no quesito quantas vezes eu vou interagir com essa enzima para executar o efeito, né? Para ela obedecer a ordem. A modificação covalente, ela dura mais tempo, porque como o nome diz, é a adição de um grupo químico numa enzima. E essa adição de grupo químico é de maneira covalente. Isso é mediado por enzima e é desfeito por enzima também. Então eu tenho sinases e fosfatases, as sinases adicionando grupos químicos como o fosfato na enzima e a fosfatase removendo esse fosfato. Então, quando a sinase adiciona um grupo fosfato na enzima, eu tenho aí que ele ficará ligado nela até que uma outra enzima remova, no caso fosfatase. Então, sinases e fosfatases lidam com grupos fosfato na adição e remoção da enzima. As acetiltransferases e as desacetilases aí usam acetil, né, grupos acetil derivado do acetil com a enzima A, adicionando nessa enzima. Tá, e quando eu adicionar o grupo fosfato ou o grupo acetil na enzima ou proteína, o que isso significa? Que tu adicionou algo a mais naquela enzima e a conformação dela vai mudar. Então, tu tem ali uma conformação que muda e, obviamente, o acesso ao sítio ativo será modificado, né? Dependendo se essa proteína essa enzima é ativada por fosforilação, a fosforilação induziu uma modificação na conformação da enzima e isso aumentou o acesso ao sítio ativo. Então, fica mais fácil de o substrato interagir com o sítio ativo. Isso acontece na alosteria também? Sim, o efetor alostérico age naquele sítio regulatório, aumentando ou diminuindo o acesso ao sítio ativo. Então fica mais fácil ou menos fácil, ou mais difícil, né, no caso do negativo, de o substrato interagir com o sítio ativo. Então isso tudo, seja a alosteria ou a modificação covalente, induzem uma alteração conformacional, uma alteração na forma da enzima. Tá, beleza, e aí, o que mais? Isso aqui é muito prático porque é um processo de liga e desliga. Por que está falando isso? Porque, bom, se uma sinase ativa uma enzima, ela ficará ativa até por horas com aquele mesmo grupo fosfato, até pode ser adicionados mais grupos fosfato, dependendo de quantos sítios ali recebem esse grupo, e essa enzima ficou ativa por aquele tempo, por horas, até dias, dependendo. E quando eu desligar, ou seja, quando eu remover o grupo fosfato, nesse exemplo, essa enzima, que agora tem menos grupos fosfato, eu removi eles com a fosfatase, essa enzima ficará inativa até ser reativada. E o que isso está dizendo? Que não foi preciso degradar a enzima para diminuir a sua atividade, para diminuir a velocidade de formação do produto. A enzima fica pronta no seu local para que quando receber de novo o grupo fosfato, aí tenha um aumento na velocidade da reação. Então, com a modificação covalente, eu não preciso degradar a enzima. Eu não preciso quebrar ela e daí ter a exigência de ter que fazer mais da enzima, né? Ter que sintetizar de novo. Eu ativo ou inibo a enzima, falando de maneira mais simples, com a ligação de um grupo químico. E ela permanece íntegra para responder a uma nova demanda. Imagina o ciclo jejum-estado alimentado. Quando eu sair do jejum para o estado alimentado, eu tenho que produzir algumas enzimas porque elas são induzíveis, mas nunca a quantidade dessa enzima chegou a zero na célula.
Não existe isso. Ela mantém uma expressão basal e depois ela tem um estímulo muito poderoso que faz a quantidade dela aumentar. Mas eu não tenho aí sempre a obrigação de degradar a enzima. Isso é muito bom porque é muito caro produzir proteínas em geral. Então, com a modificação covalente, eu tenho aí uma regulação que dura bastante tempo e que não será necessário produzir tanto, pelo menos, daquela enzima quando o estado metabólico ou a situação mudarem. Né? Então, eu coloquei ali, não degrada a enzima, ela continua presente. Legal, isso gera uma economia quanto à síntese de proteína, à síntese de enzima. Certo, vamos para um exemplo que fica menos pior. Essa modificação covalente, então, veja o seguinte, no estado de jejum, geralmente o nível de glucagon sobe, né? É o normal, é o fisiológico. E esse glucagon é um hormônio peptídico que age por meio de receptor. Esse receptor, depois de várias reações, ele leva a célula a produzir uma molécula chamada AMP cíclico, é a adenosina monofosfato cíclica. Esse aqui é o segundo mensageiro do glucagon. Como ele não cruza a membrana biológica, né, não cruza a membrana plasmática, não entra na célula, portanto, ele induz aí a síntese do AMP cíclico, que não é produzido lá no receptor, tá? Aqui eu botei ali o tracejado, quer dizer, um monte de coisa aconteceu. E aí, dentro da célula, o AMP cíclico aparece dizendo, o glucagon deu uma ordem aí. Mas quem é que obedece essa ordem? Uma proteína sinase chamada PKA. Essa proteína sinase A é ativada por o quê? Alosteria, pelo AMP cíclico. Então, ela é uma proteína sinase A, ativada por alosteria, pelo AMP cíclico, cujos níveis se elevaram dentro da célula, no citoplasma. Essa PKA faz um monte de coisa. Ela adiciona grupo fosfato, por exemplo, lá no fígado, né, olhando só para ele, ela adiciona grupo fosfato, porque é uma sinase, na enzima glicogênio sintase, e inibe essa enzima fosforilando ela. Ou seja, nesse estado de jejum, comandado aí pelo glucagon, não é para sintetizar glicogênio, é para quebrar ele. Se existe algum glicogênio no fígado, será quebrado. A mesma PKA ativa a sinase da fosforilase, fosforila a enzima e ativa. Essa sinase da fosforilase adiciona fosfato na glicogênio fosforilase, que vai quebrar o glicogênio. Então é uma hierarquia aqui que vem da PKA para a sinase da fosforilase, chegando na glicogênio fosforilase, que não está aqui porque não é o objetivo. Né? Então, eu fosforilando enzimas, eu tanto inibo quanto ativo elas. Tanto diminuo a atividade quanto aumento. Não é uma coisa só. E aí? E aí que essa sinase da fosforilase, então, vai atuar na via de regulação da quebra do glicogênio. No fígado, e segundo os livros é exclusivamente lá, eu tenho a fosforilação da piruvato sinase com consequente inibição da enzima. De onde é que saiu essa enzima aí? Ela é uma das finais lá da glicólise. Então, eu vou inibir a glicólise não apenas por esse mecanismo, né? A própria PFK1 é regulada no fígado, como foi visto aqui, mas vou inibir a glicólise, vou diminuir a velocidade dela. Vou diminuir a velocidade com que a glicólise consuma glicose no fígado. Mas por que isso? Vai matar ele? Não vai. Se eu quebro o glicogênio no fígado, esse glicogênio não é para o fígado, é para a circulação, para manter a glicemia. Então, eu não quero uma glicólise ativada ou rápida no fígado. Eu quero em qualquer outra parte do corpo que dependa de glicose, menos ali. Então, a piruvato sinase é inibida, assim como a PFK1, que é fosfofrutosinase 1. Essa enzima vai ser inibida porque ela gera uma molécula que é ativador alostérico da PFK1. Ou seja, essa aqui, ó. Deixa eu voltar ali, porque tinha aparecido. Aquela PFK2, inibida pela PKA, produz a frutose 2,6-bisfosfato, que é ativador da PFK1, enzima central aí na glicólise. E isso, aquela fosforilação, leva a uma queda na quantidade desse e aí diminui o efeito ativador dela sobre a PFK1. Justamente porque naquele momento
não é para consumir glicose no fígado. Então isso aqui é uma inibição também estratégica. Então já me perguntaram assim, a adição de grupo fosfato sempre inibe enzimas? Não, a fosforilação de uma enzima nem sempre vai inibir. Talvez isso venha do fato que o grupo fosfato tem uma carga negativa. E daí esse negativo que está lá, com os negativos que aparecem na regulação de enzima, isso é muito comum em livro de bioquímica, talvez dê um bugzinho ali momentâneo do tipo, é negativo, então inibe. E não é para ver desse jeito. Aquela carga elétrica que aparece no grupo fosfato induz alteração na conformação da enzima. E aí isso diminui ou aumenta o acesso ao sítio ativo. Diminui ou aumenta o acesso ao sítio ativo. Então aumenta ou acelera ou diminui a velocidade da reação. É tanto uma coisa quanto outra. E aqui fica bem claro, né? Inibindo uma, ativando a outra. Falando de maneira mais simples. A adrenalina, como está aqui, né? Induz algo muito parecido, na verdade, a mesma coisa aí, atuando no seu receptor específico, levando a aumento no nível de AMP cíclico dentro da célula, e aí o resto acontece da mesma maneira. Às vezes, adrenalina e glucagon se somam, tá? Já que eu estou usando os dois como exemplo, quando a gente, por exemplo, está com muita fome, já está em jejum há algum tempo, e tem aí uma necessidade, né? Tem algum momento de emoção no meio da coisa, e aí libera adrenalina, ela age assim. Então a pessoa pode, depois de passar daquele momento de emoção, seja uma euforia ou uma emoção mais negativa, algo ruim, tem depois daquilo aumento na fome, né? Não é o único mecanismo, não é a única coisa, atuou no fígado e tal, não é o único, né? Tem o efeito central também, de muito mais hormônios junto, para responder àquela situação, mas eles podem se somar. Esses dois hormônios são tidos como contrarregulatórios da insulina. Significa que se eu tiver num momento, de liberação de insulina a partir do pâncreas, e aí eu venho a liberar a adrenalina, ela agirá contra a insulina, desfazendo muito do efeito mediado pela insulina. Saindo de alosteria e modificação covalente, que dá para fazer comparação ali quanto à duração, né, do efeito, o modo de interação com a enzima, um é não covalente, o outro é covalente, dá para vir aqui para clivagem proteolítica, mais simples de entender certamente que alosteria e modificação covalente. Na clivagem proteolítica, eu tenho uma enzima inativada e o nome que ela recebe é zimogênio. Esse zimogênio vai perder um pedaço, vai perder uma parte dela pela clivagem realizada por outra enzima ou pela própria, como vai ser visto. Então o próprio zimogênio pode se ativar, já vai aparecer isso aqui. E nessa clivagem, onde eu tenho a perda de uma partezinha dessa enzima, eu levo a formação da enzima ativa, né, pronta para reagir ali com os seus ligandes. Exemplo disso aí são as enzimas digestivas, o pepsinogênio, que se ativa em pH ácido, isso no estômago, gerando a pepsina, que é uma enzima digestiva. Tá, e aqui tem outros exemplos, como dá para ver, fica bem claro, e até as caspases que eu vou citar depois de maneira mais específica. Mas o que interessa aqui? Qual é a jogada da clivagem proteolítica? É ganhar tempo, né? Imagina assim, eu preciso de enzimas para digestão. Tá, daí essas enzimas são armazenadas na forma de zimogênio em células que atuarão na liberação das enzimas quando eu me alimentar. Isso. Essas enzimas são liberadas e atuam no estômago, no intestino, certo? E aí eu tenho acesso às moléculas oriundas da minha refeição para chegarem na circulação, serem distribuídas. Imagina que isso não existisse, que eu vá produzir as enzimas da digestão só quando eu me alimentar. Mas quanto tempo demora para fazer uma enzima? Olha, 3, 4, 6 horas, dependendo da enzima ou da proteína, para ter uma alteração significativa na sua quantidade naquele meio e isso impactar a atividade da via que ela faça parte ou da reação que ela vai mediar. Então eu demoro muito tempo para produzir uma enzima. Eu não posso esperar com o alimento quase intacto no estômago
para começar ali uma digestão. Então duraria muito tempo essa digestão. É capaz de levar aí mais de um dia para digerir, dependendo do que eu comer. Então eu produzo as enzimas em uma forma inativada. Inativada por quê? Porque elas degradariam a própria célula delas. Se eu não guardar isso de uma maneira inativa, uma proteína digestiva, como essas citadas abaixo, que clivam especialmente proteínas da dieta, elas degradariam proteínas da própria célula que as produziu. Degradariam e desmanchariam um órgão inteiro. Então, isso até é um problema da pancreatite, ela é tão grave por isso, não dá muito tempo ali para pensar quando começa a crise. Né? Então, eu posso desmanchar uma parte de um órgão meu por enzimas próprias. Isso é verdade. Então, o organismo lida o tempo todo com uma inativação dessa enzima, porque produz ela como zimogênio, ela se ativa num dado ambiente, como vai aparecer, a pepsina vai ficar muito ativa lá no estômago. Quando o conteúdo de alimento desce e leva junto a pepsina para o intestino delgado, a mudança de pH ali foi muito drástica, de 1,5, 2, 2,5 no estômago, quando ele está em atividade, para alguma coisa acima de 6 lá no intestino. Então a mudança no pH que eu observo no intestino causa desnaturação naquelas enzimas que vieram do estômago. Então qualquer coisa que tenha vindo ativada do estômago vai ser inibida lá no intestino. Então dá uma história bem bonita aqui sobre as enzimas armazenadas, né, na forma inativa. Outro jeito de falar nisso são lembrar das caspases, né? Essas enzimas aqui são cisteína, aspartato, proteases. Elas atuam na degradação de proteínas diversas dentro da célula quando a célula precisa morrer. Tanto naturalmente, como ocorre muito ao longo do desenvolvimento, né? Na formação do nosso corpo, eu preciso de morte celular. E aí essa morte celular é aquela morte programada celular, né? Chamam assim também. A célula morre de acordo com a idade dela ou de acordo com o comando que venha para aquela célula ser degradada, para formar a luz do intestino, para formar narinas, né? Naquele buraquinho que tem ali tinha célula, mas eu tenho que remover para ter a formação completa do órgãozinho. Então a formação das mãos também, a remoção daquelas membraninhas que aparecem, tudo isso vai ao longo do desenvolvimento sendo necessário. Então a enzima caspase é armazenada como uma procaspase e é ativada no momento certo. Aí ela vai clivar proteínas para que não são necessárias, de células que não são mais necessárias, formam-se os corpos apoptóticos e o próprio meio dá jeito de degradar aquilo, ou seja, vira nutriente, né? Porque não vai jogar fora, é reciclado. Então a clivagem proteolítica é isso, é a ativação de um zimogênio, né? Um pré-fabricado que fica ativo no momento certo. Não digo que seja variação na quantidade da proteína, tá? O zimogênio vai ser 1 para 1, né? Então eu produzir 100 zimogênios, eu vou ter 100 daquela enzima ativa. A interação proteína é outro jeito de mostrar que enzimas podem ter a sua atividade aumentada ou diminuída. Conta aí com contato direto da enzima regulatória com a regulada. Isso envolve, por exemplo, proteínas G, né? Elas estão associadas a receptores. O próprio receptor de glucagon tem proteína G, o da adrenalina também. Não foi citado antes para não bagunçar aquele desenho, né, que já era meio feio mesmo. Então essas proteínas G estão associadas aí com receptores. O ligante reage com o receptor, no caso o hormônio, o glucagon. Vou dar o exemplo dele. Glucagon interage com seu receptor, ele muda de conformação. E a proteína G, como está acoplada a ele, muda de conformação também, liga com uma molécula de GTP, né, a guanosina trifosfato, e essa proteína G agora migra na membrana plasmática para atuar na adenilato ciclase, que forma o AMP cíclico. Então, do receptor até a adenilato ciclase, que vai gerar aquele AMP cíclico visto antes, eu tenho um movimento intenso de proteínas. Uma delas que chama atenção, proteína G. Em fisiologia isso aparece bastante também. Então, às vezes é legal estudar isso não só no livro de bioquímica ou algum de metabolismo,
mas pegar um livro de físio, dar uma olhadinha ali que vai ajudar. Outra interação proteína-proteína é mediada pela calmodulina. É uma proteína que percebe e interage com o cálcio quando ele aparece no citoplasma. Ela muda de conformação e interage com outras enzimas. Por exemplo, a sinase dependente de cálcio calmodulina, que é fundamental no músculo para a quebra do glicogênio, né? Faz parte daquela via. E em sinalização celular diversa também a calmodulina aparece. Percebe o cálcio e passa a interagir com outras enzimas e proteínas. E aí eu tenho uma interação proteína-proteína, contato direto, sem formação de ligação covalente entre as proteínas envolvidas. Não é uma ligação covalente, vai ser uma interação fraca, não covalente, momentânea também. É parecido com a alosteria, né? Porque vai ter um sítio regulatório na minha proteína ou enzima alvo que reconhece essa proteína que vai e vem, né? Como a proteína G. E as interações são não covalentes, ponte de hidrogênio, iônica, alguma outra coisa. Interação hidrofóbica, vai aparecer tudo isso ali. Então, essa aqui é momentânea também e imediata. Enzima, proteína, por aí vai. Até agora a gente não aumentou a quantidade da enzima. No entanto, a regulação que envolve indução da expressão gênica, como o nome está dizendo, vai fazer com que uma enzima seja produzida. Então, eu aumento a quantidade da enzima por esse mecanismo. Aqui vem indução e repressão da expressão gênica, já vão conceituar tudo. É uma ação direta no DNA, geralmente a indução e a repressão da expressão gênica dependem muito de sinal hormonal. O sinal hormonal é muito forte, ele induz a expressão, ele causa a indução da expressão de algumas enzimas e a repressão de outras, claro. Isso aqui está dizendo, aumenta a velocidade dessa via metabólica, porque agora eu preciso dela, e diminui a expressão dos genes envolvidos naquela outra via, porque eu não preciso tanto. Isso se soma à alosteria, se soma à modificação covalente, se soma à interação proteína-proteína para levar o cenário metabólico para outro nível, ou para mudar o cenário metabólico, até melhor de dizer. Por exemplo, do jejum para o estado alimentado, de muito catabolismo para muito menos catabolismo e mais anabolismo no estado alimentado. Então a ação no DNA geralmente é muito poderosa. Xenobióticos também agem assim. Xenobiótico é aquela molécula estranha ao organismo. Estranha mesmo porque eu não produzo aquilo, ou eu tenho ela em níveis muito baixos e quando o nível aumenta eu posso chamar de xenobiótico. Então isso lá na toxicologia é estudado e eu não vou entrar em detalhes, mas vou dar exemplo. Por exemplo, um fármaco qualquer é um xenobiótico. Um alimento de origem vegetal é um xenobiótico. A clorofila que está na salada lá é um xenobiótico. Então a célula entende isso como estranho e potencialmente perigoso ao organismo. Bom, a célula não sabe o benefício da salada, né? Ela vai lidar com aquilo ali como algo estranho e não vai ficar perguntando muito tempo o que é. Então ela tem um sistema que... vários, né? Sistemas de desintoxicação celular que atuam lendo o tipo de molécula que aparece. Essa molécula diferente reage com proteínas que estão prontas para interagir com os diferentes, levando à indução da expressão de enzimas de metabolismo do xenobiótico. Isso é a biotransformação. Se eu tenho indução da expressão gênica, eu tenho aumento na produção do RNA mensageiro. Então o RNA mensageiro é produzido a partir da leitura do gene que fica no DNA. Esse RNA mensageiro é processado no núcleo, né? A molécula é modificada um pouquinho e tal, e ela vai para o citoplasma. Lá ela é lida pelos ribossomos, livres ou ligados no retículo, e eu tenho a produção da proteína. Essa proteína pode ser uma enzima de uma via metabólica que agora apareceu em maior quantidade, obedecendo ao hormônio. E como eu disse, pode durar aí 2, 3, 4 horas ou até mais para ter uma quantidade significativa de uma dada enzima. Mas se pensar no jejum, poxa, jejum às vezes dura mais de 8 horas, né? Dependendo do momento da nossa vida, come uma vez por dia. Isso não é um exagero. É muita gente que está nessa situação.
Então o organismo se adapta àquele momento do jejum e se mantém muito bem. A repressão da expressão gênica não significa diminuição na quantidade da enzima, mas sim estagnação no seu número. Eu produzi 300 moléculas de uma enzima quando eu tinha indução da expressão gênica. Agora eu não preciso mais, não tenho nem o sinal para essa indução, tenho, pelo contrário, um sinal que induz repressão da expressão, e aí eu tenho que aquelas 300 ali que eu produzi vão continuar como 300. Talvez eu degrade, mas talvez não, vai depender da via. Então a repressão da expressão gênica é só o término do estímulo. Não significa diminuir a quantidade daquelas que eu produzi, é só estagnação. Então aqui é o primeiro exemplo que a gente vê o número, a quantidade da enzima variando. Na indução, aumentando. Na repressão, estagnando. E aí tem exemplo disso? Claro que tem, né? Tem um monte de enzima induzível no metabolismo. A glicosinase se chama assim a hexocinase 4 lá do fígado. Ela é induzível, obedece à insulina. A insulina induz aumento na quantidade dessa enzima e ela aumenta a velocidade da glicólise quando a gente se alimenta de dieta que contém carboidrato. A glicose 6-fosfato desidrogenase é a enzima da via das pentoses. Vai ter só a atividade aumentada por estímulo da sua produção. Então a quantidade sobe. Enzimas do ciclo da ureia e enzimas de biotransformação, como eu tinha citado, também são induzíveis. Ciclo da ureia lida essencialmente com amônia. E essa amônia é muito tóxica. Então eu aumento a velocidade do ciclo da ureia para lidar com essa amônia em momentos como jejum, exercício prolongado, dieta hiperproteica e por aí vai. Assim eu vou mandar embora a amônia na forma de ureia. Tem aumento no ciclo inteiro por causa da expressão de enzimas que foi estimulada. Então, glicosinase, né, a glicogênio sintase também entra como uma enzima induzível e por aí vai. Então, a indução aumentou a quantidade da enzima. Beleza, tu aumenta a quantidade dela e não vai degradar nunca essa enzima, mas é claro que vai, né? A degradação proteassomal ou proteassômica aparece aí como um evento de destruição da enzima. Aqui eu realmente diminuo a quantidade da enzima, afetando, obviamente, a sua atividade, que pode ser lida como a habilidade ou a velocidade de geração do produto, de formação do produto. Um exemplo que aparece é a hidroximetilglutaril-coenzima A redutase, ou pelo apelido dela, HMG-CoA redutase. Essa enzima é degradada quando o nível de colesterol aumenta na célula. Então eu tenho ela se desliga do retículo endoplasmático, vai para o citoplasma e o proteassomo, que é uma máquina de destruição de proteína, ou seja, de clivagem de ligação peptídica, quebra, então degrada ou cliva essa HMG-CoA redutase para diminuir a produção do colesterol. Então isso é um mecanismo até associado à regulação da via de síntese do colesterol, síntese e degradação, né, o balanço. Então essa é a primeira maneira de regular a atividade da enzima, que a gente vê diminuição na quantidade. Aquilo que eu induzi a expressão gênica, posso diminuir aqui a quantidade dela. Então, isso aqui ocorre com mais proteínas, né? A inibição do proteassomo é problema para a célula, né? Porque o proteassomo não lida só com regulação de via metabólica, ele degrada proteínas com dano e coisas do tipo que não podem acumular na célula. E proteínas de uma certa idade também, a célula tem como ler tudo isso, então é tudo bonitinho. O proteassomo deve trabalhar degradando proteínas para evitar o acúmulo daquelas mais experientes já naquele meio ou que acumulem dano. Ou de uma via metabólica que eu não queira agora aquela velocidade toda num dado momento. Então essas são as formas aí de regulação da atividade da enzima, deixando aqui a listinha para o pessoal se orientar. São 8 formas, né? Deem uma olhada ali, embora eu meio que
entra em conflito quando eu estude isso aqui, né, de pH e temperatura, não da compartimentalização, mas desses dois igual, estudem aí o que pode ser regulado por esses fatores, tá? E o resto, comparando sempre que otimiza o estudo, né? Não é legal assim, fica decorando o que é um é outro, na hora que se compara isso aqui, que tu vai interpretar um gráfico, que vai interpretar um fenômeno biológico, uma via metabólica, vai dar zebra, né? Então não vai decorando cada um deles. Tenta analisar num contexto envolvendo todos, como eu fiz aqui nessa apresentação que julgo eu muito resumida. Então, obrigado por ter assistido e vamos em frente, né? Até mais.